Eu conheci o Samuel quando ele era assistente do Afonso e do Theo Duarte, lá na Humberto Mauro. E eu sou um dos curadores do Fórum Doc. Então, através das mostras que eu fazia, ele já trabalhava no Humberto Mauro e a gente se conheceu. Certo. Ah, Nesse meio tempo, né, o Samuel, que não é de Belo Horizonte, né, estava se mudando para o centro, né, você não Sim. mudou-se inicialmente para o centro, né, estava mudando para o centro de Belo Horizonte. Ele não conhecia direito o centro ainda, né, então a gente começa a circular por lugares que eu já conhecia do centro. E eu estava terminando uma experiência minha de trabalho, ah, coordenando uma oficina de vídeo no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, na Vila Marsola, que é uma das paisagens do filme, né. Eu diria que, digamos, essas duas experiências que não tinham, a princípio, nada a ver com o filme, Sim. foram cruciais depois para o desenvolvimento do roteiro do filme. Se enrosca em tua sombra, te segue onde tu vai. Entra em sua casa, acampa e não sai. Isso, enfim, o Samuel fez o Semana Santa, né, com o Léo Amaral. E logo depois do Semana Santa, ele me falou de uma ideia de argumento que ele Você tinha. esqueceu de um detalhe importante. Você foi ator do jubileu do filme. Verdade, Você foi é caminhoneiro. verdade. Você fez papel de Verdade. caminhoneiro no filme. É verdade. Que ele não tá montado ainda, não, mas tem Permanece ainda inacabado. Saquei. Falou desse argumento que ele tinha e que tinha muito a ver, eu acho, com uma certa vivacidade cultural do centro e das periferias que a gente via naquele momento, né? Aquelas ocupações do viaduto de Santa Teresa, o duelo de MCs, as assembleias populares horizontais lá do viaduto de Santa Teresa, e de uma cena cultural também que eu descobri no aglomerado da Serra, né? Que quando ele me falou desse argumento, eu comecei a sugerir coisas, né? E falei das coisas que tinham no aglomerado, que tinham a ver com as ideias que ele estava tendo pro argumento dele. E o Samuel me convidou para escrever junto com ele o roteiro, né? Que era inicialmente um filme bem diferente, né? Era um filme já é um filme muito musical, né? O Baixo Centro, né? Era um filme mais musical ainda, né? Era isso, né? Também tinha uma coisa que até por essa coisa de ter ido pro centro, ter vivido uma relação muito forte no centro, eu tinha feito, como eu disse, 2 filmes na minha cidade. Acho que a partir do momento que eu tava lá, era o momento de talvez sair, cortar o cordão umbilical com uma cidade e enterrá-lo no centro, assim, de uma certa maneira, né? E essa entrada do Everton foi muito isso. É um filme que, bom, esse argumento inicial era uma coisa bem, que eram dois personagens jovens, adolescentes, para iniciar na fase adulta. Ele era um MC e ela era uma estudante da Guinhar, de arte da Guinhar. Então era uma espécie de, vamos dizer as palavras ruins, mas uma espécie de contraste assim, social e tal. E eles namoravam, então aí esse encontro se dava no Baixo Centro, né? A partir do momento que o Everton entrou, com questões que foram surgindo, né, assim, a partir da nossa vivência, de coisas que ele me contava sobre uma Belo Horizonte dos anos 90, os personagens foram envelhecendo. E as questões do filme, enfim, que a gente queria retratar, elas foram também se intensificando a partir do momento que ela sai um pouco desse universo adolescente, vai para o universo mais adulto e as questões ficaram mais densas, né? Assim, a morte começou a rondar o filme nesse momento, assim. Era inclusive um casal real, né? Que o Samuel havia pensado inicialmente, que era um MC não, é um MC de hip hop lá de Belo Horizonte, o Hot Apocalipse. Recomendo, escutem, muito fadão. E a Julia Puntel, que é artista plástica, que hoje é companheira do Lucas Barbie, o diretor de fotografia. Enfim, era isso, era um filme com mais vivacidade e provavelmente com os procedimentos mais generalizados do cinema brasileiro independente contemporâneo. Mais improviso, uso de não atores, enfim, um caminho que a gente vê em vários filmes, né? Que você tem muito improviso dentro da cena, como uma estrutura narrativa mais sólida, né?
à medida que a gente foi escrevendo, o procedimento quase se inverteu para um filme de muito controle de mise-en-scène dentro da cena, mas de uma estrutura quase modular, né? Então, quando a gente termina de filmar, por exemplo, a gente tinha um filme que praticamente qualquer cena podia se articular com qualquer outra cena. A gente tinha uma miríade de opções de montagem assim, muito grandes, né? Cuide bem do seu ebó, afirma obrigação. Egum é bandido, mas também é seu irmão. Cuide bem do seu ebó, afirma obrigação. Enfim, eu acho que tem uma coisa contextual também, né? Que no momento que a gente estava escrevendo, teve um backlash, né? Toda essa vivacidade que a gente via rapidamente morre, né? Morre violentamente, né? E a primeira versão do roteiro estava muito rósea. Esse é o momento do país. Exato. Estava muito rósea. Então o filme foi ficando mais pesado, por isso a gente envelheceu os personagens e, sobretudo, teve a coisa dos personagens começaram a falar, né? A gente tinha essa estrutura de roteiro, aí não tínhamos diálogos. Aí quando a gente começa a rascunhar os diálogos, quando os personagens abrem a boca, viram aqueles bifões, né, de monólogos, né? Aquelas falas muito grandes, meio paratáticas, né? Próximas ao delírio, né? E aí a gente percebe que não era mais um filme de não atores. Era um filme de pessoas que pudessem trazer esse tom desse recitativo para dentro do filme. E mais que isso a gente percebe, né, que o filme passa a se aproximar de coisas que estavam acontecendo em algumas jovens companhias de teatro de Belo Horizonte, né? E os atores acabam vindo daí, aos pouquinhos, né? O Alexandre Sena, que é do Espanca, o Marcelo, que é do Luna Luneira, enfim, o Renan, que é da Companhia do Latão, né? Que é de São Paulo, mas enfim, que é uma cena semelhante. A Cris, que é também de um grupo novo, que ela criou há pouco tempo, há poucos anos, que é os Conectores. Então a gente percebe essa vizinhança, então ficou meio natural chamar essas pessoas para estarem conosco. Achei que você não vinha mais, sai lá de cima. Tava te fotografando, o duelo. Eu te vi. Acho engraçado, sabe, que quando, os últimos testes que a gente fez, eu fiquei pensando, olha, até que não é tão hermético assim. Tinha uma certa preocupação de um filme ficar muito hermético. Ele é meio labiríntico, né? O tempo vai e vem, as próprias falas são labirínticas, exigem atenção, né, do espectador. Só que, enfim, acontece coisas o tempo todo, né? Então acho que é um filme que tem um ritmo que é sensorial e que, mesclado com essas várias estratégias de distanciamento, ele estabelece mecanismos de empatia também, né? Seja na temporalidade interna dele, mais do que o vai e vem temporal, né? Mas a temporalidade interna da cena e da articulação delas. E acho que, sobretudo, a chegada dos atores. Porque a gente tinha imaginado um filme, né, bem mais duro, né, bem mais estrobiano, com um recitativo bem mais desidentificado, mais despersonalizado. E os atores entregaram pra gente um filme comovido, né? Um filme que tem uma comoção e que esse vínculo emocional não era uma coisa que a gente tinha imaginado, que foi o processo de ensaios, o processo do encontro com eles que levou a gente até aí. Qual é o seu nome mesmo? É Luísa. O meu é Gu. Alessandro. É que todo mundo fala Gu. Mas meu nome é Alessandro. Sobre a coisa espacial, é aquilo que até mesmo que o Samuel comentou, né, do processo do roteiro. Se você vê o roteiro, os cabeçalhos, as rubricas de cena são gigantes, porque são descrições absurdamente precisas de espaços. Então, lugar tal, tem o bar tal, a fachada é de tal cor, está descascando de tal jeito, a pastilha do prédio caiu em tal lugar. Então, um nível de detalhamento espacial muito grande, porque
havia a preocupação nossa de ter, digamos, uma espécie de dimensão de realismo espacial. E mais do que a dimensão de realismo espacial, eu acho que tipo, as relações, as vidas dos personagens estão o tempo todo refratadas pela cidade, né? Refratadas pela paisagem da cidade, que é uma estratégia, inclusive, de decupagem, né? Mesmo quando os planos são mais fechados, né, a cidade quase sempre tá ali. Sim. Né? Acho que a gente é filho de São Paulo S.A., né? Em que o drama íntimo do personagem do São Paulo S.A., do Valmor, está sempre refratado, né? Pela cidade, né? A câmera frequentemente desvia, né? Tem um pouco do Valmor para flagrar aquela cidade que se sobrepõe, né? Que é parte do drama do personagem. Certo. Enfim, essa coisa do esvaziamento, eu acho que é parte da experiência que a gente viu mesmo. É quase como uma narratividade interna da nossa experiência da escrita do roteiro, de chegar no filme, né? A gente passa de uma tentativa de mostrar uma cidade pulsante por luto, para ressaca da morte dessa imaginação coletiva de cidade, né? E acho que no caso do Baixo Centro, né, o personagem mesmo é a cidade, né? E o arco desse personagem é o arco da morte de uma experiência coletiva, né? Então que a gente está vendo desde a cidade superpovoada, né, até a cidade completamente esvaziada, até o momento, né, que Teresa fala para Robert: antes que você desapareça, já desapareceu. E aí não tem mais ninguém na cidade. A cidade está completamente vazia. Mundo bolado é nós. Eletrofunk equaliza a voz. Humildade, amigo. A massa funkeira precisa de paz. Ao som de rap, curtimos funk na periferia. Esqueça a rivalidade, valorize cada vida. Mundo bolado é nós. Fala que é nós. Com certeza. Eu não acho que o Baixo Centro é um filme especificamente sobre o racismo, sobre a desigualdade racial, mas eu acho que é um filme que aborda a desigualdade de classes brasileira por um viés racial. Aborda a desigualdade de classes, pondo ênfase no fato de que existe um elemento racial fortíssimo na nossa desigualdade de classes. Então, o que se coloca inicialmente no filme, né, é um hiato de classes, né, entre personagens de classes sociais diferentes, né, claramente diferentes. E eu acho que à medida em que o filme anda, que o filme progride, vai ficando cada vez mais explícito que essa desigualdade ela tem uma marca racial fortíssima, né, que o racismo é um elemento constitutivo dessa desigualdade. E acho que mais especificamente, né, os dois protagonistas negros, né, Alexandre e Marcelo, Robert e Jamba, são pessoas cujo destino foi negado, né? São dois artistas, tem um fotógrafo e um cantor, né? Olha, aqui era a banda do Robert, quase não tem foto. As pessoas olham para mim e falam: olha o doidinho com a câmera, né? São duas pessoas cujo destino foi negado, né? O destino deles foi barrado. Os talentos deles foram bloqueados por um mundo que é injusto. Só que ao mesmo tempo eles não são tipos sociais, né? A experiência deles não se reduz a uma expressão de classe. E então eu acho que no caso do Baixo Centro ele tem uma sensação de deslocamento, um displacement que é um pouco mais radical, né? É uma coisa que eu até comentei com o Samuel, que eu acho que ele não concorda comigo, mas enfim, que à medida que o filme foi ficando pronto, enfim, não que os filmes se pareçam, mas eu fui me lembrando da produção inicial do Karim, né? Do Madame Satã, do Céu de Sueli, que eu acho que são filmes que são muito radicais, porque eles trazem para personagens pobres e negros uma sensação de deslocamento, de desidentificação, de não reconhecimento que a gente costumeiramente atribui a personagens de classe média. Sim. Então é uma outra espécie, uma interioridade que o pobre ou o negro, usualmente o cinema não atribui a esses personagens. Tua pesquisa sem razão, sem direito de defesa, tua
Então acho que, tipo, tanto o Fórum Doc quanto Mostra Cinema Tiradentes, Semana de Realizadores, foram mostras muito importantes para escapar de uma das doenças legadas pelo cinema da retomada, que é essa paixão pelo mercado, né? Essa paixão neoliberal que atravessava o cinema da retomada, né? E que, portanto, entender que os cinemas produzidos no Brasil são muitos, são vários, né? E que você tem mecanismos diversos de fazer filmes, né? Jeitos diversos, de que você pode contar histórias diversas, apresentar lugares sociais e mentais e espirituais diversos. É uma pena ver que essa paixão neoliberal volta com força total nesse momento, né? Em quase todos os níveis, né? Então a gente vê atual Ministério da Cultura. Beijo, Saleitão, querido, amor. Então a gente vê no Ministério da Cultura essa insistência nos filmes de grande orçamento, na concentração de recursos, no desempenho de mercado, onde você tem que ressarcir o FSA, né? Então não entendo que autossustentabilidade é essa. Essa miragem eterna de uma indústria visual sempre adiada e que nunca vem no cinema brasileiro, e que chegou com força total no atual governo estadual aqui de Minas Gerais. Paixão neoliberal, essa paixão pelo mercado, recém-adquirida pelo governo do estado, é muito nociva e ameaça conquistas muito importantes dos últimos 10 anos, né? Conquistas do qual Mostra Tiradentes, do qual Fórum Doc, do qual Semana de Realizadores, do qual Fronteira, o Olhar de Cinema, o Coisa de Cinema, Janela, foram agentes importantes, né, do surgimento dessa cena.